Olá, estamos mais uma vez aqui na nossa aula da Mulher Antifrágil. E hoje nós temos um assunto, gente, deve ser novo para muita gente. Pacto de mediocridade. O que é isso? Eu vou falar na nossa aula. Mas antes eu tenho um recadinho para você. Se você não se inscreveu ainda no meu canal, Priscila Rodovalho Cunha, quero te convidar a você se inscrever e você ativar o sininho. Todas as vezes, todas as terças, nós temos o nosso vídeo que sobe exclusivo. Você vai receber o anúncio que tem vídeo novo para você. E também me seguir nas redes sociais. Tem muito conteúdo legal lá para você se tornar a mulher antifrágil. Então, o conteúdo de hoje tá bombástico, gente. Pacto de mediocridade. Eu tô com esse assunto para falar para você há muito tempo. Mas acabou que não era a hora, né? As que tem os assuntos, eles vêm assim, uma por semana, que vem outro, que vem outro, que aí aconteceu de agora trazer esse assunto para você. O que é isso? Esse é um assunto muito forte e muito perigoso, mas muito importante para você entender. Quantas pessoas que eu conheço que estão amarradas em pactos de mediocridade e que a vida está um caos. Eu vou explicar o que é isso para você, o que isso pode causar na sua vida. E eu vou te falar para você, e vou falar uma coisa para você muito séria. Às vezes nós fazemos pactos de mediocridade, como é que fala? Fantasmas, né? Velados. Velado, aquela coisa meio assim. Mas eu vou trazer para você à luz o que é um pacto de mediocridade. Sabe quando as coisas acontecem na vida das pessoas, né? As coisas acontecem nas nossas vidas e elas preferem ficar caladas, fingir que não está acontecendo nada. Não pedir ajuda, elas deixam tudo acontecer. Então eu quero explicar para você. É assim. É tipo aquela pessoa que passou por tá passando uma situação muito difícil, tá tendo um problema muito sério no casamento, tá tendo problema com o filho, tá tendo problema na empresa, com o chefe ou com colegas, e ela passa aquilo sozinha. Ela não é nem passar sozinha, o problema não é passar sozinha, é ela não denunciar aquilo, né? Ela faz um pacto ou com o marido, ou com os filhos, ou com o chefe, ou com os colegas, e ela não denuncia para alguém. Ah, mas por que eu tenho que denunciar? Eu vou mostrar para você. Temos que entender que quando nós colocamos os nossos problemas debaixo do tapete e fingimos que nada está acontecendo e não denunciamos o que está de errado, isso é um pacto de mediocridade. Bomba! Isso é uma bomba, gente. Isso é uma bomba porque isso pode mudar a tua história, pode mudar a maneira que você leva o teu casamento, pode mudar a vida, do jeito que você leva os teus filhos. Pode mudar tudo. E eu vou falar pra você, eu conheço muitas pessoas e eu já fiz pacto de mediocridade. Mas o dia que eu aprendi isso, eu falei, não quero mais. É igual a lealdade familiar. Quando você descobre da tal da lealdade familiar, você fica desesperada. E eu sou uma pessoa que eu quero muito dar certo na minha vida. Muito. Eu faço tudo o que for possível. Eu busco ajuda, eu me reinvento, sabe? Às vezes é difícil demais para mim mudar algumas coisas. Esses dias eu estava conversando com meu esposo e ele me pontuou algumas coisas que eu tenho que mudar. Minha vontade era de matar ele, de falar assim, tipo, cara, eu já mudei tanto, pelo amor de Deus, não aguento mais. Só que eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Eu mudo não para agradar ele, eu mudo para me ser uma pessoa melhor. Então, assim, o pacto de mediocridade é exatamente isso. É algo que aconteceu, que eu descobri na minha vida, foi um dia... Nós estávamos, eu e o Lucas, conversando e nós estudamos sobre esse assunto como psicólogos e veio uma luz para nós por causa de... Nós estávamos ajudando algumas pessoas e a gente entendeu que aquelas pessoas, elas estavam fazendo um pacto de mediocridade muito grande. Elas se aliançaram e não contaram para um terceiro o que estava acontecendo. Elas se aliançam e elas ficam quietinhas. Gente, é tão louco que a pessoa ela tá passando uma dificuldade, ela tá passando problema difícil no casamento, ela tá passando problema financeiro, ela tá passando problema com os filhos, ela tá passando um bando de coisa. Mas ela prefere ficar calada. Ela prefere ficar muda
do que pedir ajuda. É muito louco. Por quê, gente? Porque ela tem medo. O medo, lembra que eu já falei para vocês que o medo nos paralisa? Ela, sabe o que é isso? É refém dos pensamentos. Eu dei uma aula, acho que foi semana passada, não sei. Procura aí, pensamentos. Aula da mulher antifrágil de pensamento. Eu falei sobre você controla os teus pensamentos. Você controla se você tem pensamentos bons ou pensamentos tóxicos. Que nós temos, né? Quando a gente pensa, sente, escolhe, é formado um fogo dentro do nosso cérebro que ativa os genes e formam trilhões, né, de ramos, né, de galhos que eles podem ser tóxicos ou saudáveis. A gente escolhe. E pessoas que fazem pactos de mediocridade, elas normalmente elas se escondem. Né? Elas têm uma dificuldade muito grande em abrir, elas têm uma dificuldade muito grande em deixar ser corrigida, em deixar ser trabalhada. E eu quero dizer para você que um grande detalhe para você ser antifrágil é você se permitir ser corrigido, é você se permitir ser avaliado, é você se permitir se reinventar. Como eu disse para você, gente, eu já me reinventei. E vou falar para você, se você perguntasse para mim, e aí, você parou de se reinventar? Não, você nunca para de se reinventar. Porque se reinventar para o resto da vida, você vai ter desafios durante a vida o tempo todo. Você vai ter desafios. Todos os dias você tem desafios. Todos os dias você passa por situações difíceis. E aí, você vai fazer o quê? Você vai, né? Vou deitar aqui assim e falar, não, deixa a vida me levar. Ah, tá bom. Eu tô aqui, eu tenho um desafio, aí você fala, não vou fazer nada, eu vou ficar na minha. Muitas pessoas fazem isso, encostam ali e tá bom. Um dia, quem sabe, não é assim. Aí as pessoas perdem família, perdem empregos, perdem casamento, perdem amizades, perdem relacionamentos. Por quê? Porque elas não se permitiram se reinventar, né? Tem um exemplo bíblico muito forte que fala sobre esse assunto. Mais uma vez falando para vocês, eu sou evangélica, eu sou pastora, então eu sempre coloco meus conteúdos, a Bíblia, a Palavra de Deus, porque eu acredito nisso, eu acredito que faz a diferença nas nossas vidas, tá? Então você não se sinta ofendida, você que é de uma outra religião, você que não concorda, né? Você releva o que eu estou dizendo, mas eu sei o que eu estou falando. Em Atos 5, 1, 10, diz assim: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? Não seria teu e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levantaram e o sepultaram. Quase 3 horas depois, a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera, então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta dos pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E esse texto aqui, para mim, é um texto muito forte. E ele fala muito comigo, porque aqui mostra exatamente o pacto de mediocridade de Safira e de Ananias. Não sei se vocês entenderam aqui, mas o que Ananias fez? Ananias, ele escondeu, né? Ele não contou a verdade, quanto ele vendeu aquela propriedade. E, assim, uma coisa que eu quero deixar muito clara, ele não precisava dar a parte para Deus, ele
podia ter falado, não vou dar nada. Isso é uma decisão muito pessoal do ser humano. Você dá alguma coisa, né, para Deus lá no altar, não é a discussão aqui agora, mas isso é de cada um. Tipo, cada um tem a tua fé para fazer aquilo de acordo que tá, né, aquilo que você tem convicção de fazer. Mas o princípio que eu quero mostrar para você aqui é, quando Ananias, né, e vendido não estaria em teu poder, como, pois, assentaste no coração esse desígnio, não mentisse aos homens, mas mentiu a Deus. Ananias mentiu aqui. Ele não contou a verdade do quanto ele vendeu aquela propriedade. Ele não quis dar, tipo 10%. Vamos botar que ele vendeu aquela propriedade por 4 milhões. Aí ele tinha que dar 10%. Ele não quis. Ele foi lá e deu 2%. E eles perguntaram, por quanto foi? E ele mentiu e acabou que ele morreu. Sabe o que aconteceu? O grande segredo aqui, o pacto de mediocridade aqui, não está em Ananias, está em Safira. Olha só, vou até repetir para vocês, hein? Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias. Não sabendo o que ocorrera, então Pedro dirigiu-se a ela e perguntou, dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? O que aconteceu? Ela também mentiu, ela fez um pacto de mediocridade aqui com o marido dela. Ela nem sabia que o marido dela tinha morrido, mas ela não contou a verdade. Tipo, o que ela fez? Isso é o pacto de mediocridade. Você fica calado. Tipo, você prefere. Não, eu não posso. Ah, mas eu não vou. Ó, vai entrar numa polêmica aqui, mas eu tô desacobertando o meu marido. Deixa eu falar uma coisa pra você. Existem situações que você precisa falar a verdade, pedir ajuda, mesmo que o teu marido não goste. Porque se você fica calado, sabendo que as coisas estão acontecendo, você está fazendo um pacto de mediocridade e você vai perder. Você não vai contar para ninguém, porque você não quer expor o teu marido. Você não vai contar para ninguém, porque você não quer expor o teu filho. Gente, acontece demais. Famílias que se dizem perfeitas. A minha família... Gente, não existe família perfeita. Se você perguntar para mim, eu falo vários defeitos da minha família com os meus filhos. Não tenho problema nenhum com isso. Todo mundo sabe que eu sou super verdadeira. Mas, a partir do momento que está acontecendo um BO dentro da minha casa, que eu estou passando um momento difícil com os meus filhos, é uma burrice minha se eu não pedir ajuda. Se eu não buscar ajuda num terapeuta, se eu não buscar ajuda no meu mentor, se eu não buscar ajuda do meu pastor. E tem muita gente que não busca ajuda. Tem muita gente que se cala, que o pau tá quebrando em casa com a família, mas ela não pode. Não, eu sou o pastor, eu sou o líder, eu sou isso. A imagem que a pessoa passa... Né? Às vezes ela tem uma imagem de poderosa e eu quero dizer para você, para com isso. Essa imagem de super-homem, de super-mulher é ridículo, tipo, você não precisa disso. Pede ajuda, busca ajuda, porque senão o negócio vai morrer. Vai ficar feio, você vai perder. Você não está contando com medo de perder, você vai perder. Isso é o pacto de mediocridade. E, gente, isso é mais normal do que você imagina. Quantas pessoas... Eu sou líder, eu trabalho há mais de 20 anos com pessoas. E você não sabe quantas pessoas fazem pacto de mediocridade porque elas têm medo. A Safira fez isso. Safira não quis descobrir Ananias. O que aconteceu? Ela morreu. Ela podia ter falado, não, ele vendeu a propriedade por tanto. E ele não quis dar. Primeiro, ele mentiu e morreu. E ela foi lá e fez pacto de mediocridade. Ela devia ter falado a verdade. Gente, a verdade liberta, a verdade cura. Sabe? Tipo, mas meu marido vai ficar com raiva de mim, vai separar de mim. Pelo amor de Deus, você vai perder seu casamento de qualquer jeito. Você vai perder, às vezes, sua família de qualquer jeito. Pacto de mediocridade no trabalho. A pessoa tá lá no emprego e ela... tá lá, ela tem que contar uma situação, ela tem que pedir ajuda de uma situação errada que ela viu. Ela tá vendo uma situação errada, ela tá vendo que o negócio tá feio. Ela tá vendo que aquilo ali não vai dar bom, vai dar ruim. O que ela faz? Nada, ela fica calada. Ela não quer, primeiro, ou ela não quer, né? Aqui mostra, antes de eu falar dessa outra parte, claramente o pacto de mediocridade que Safira e Ananias fizeram e que isso custou a vida deles, né? Quantos casamentos, como eu falei, se acabam por causa de um pacto de mediocridade?
Quantos relacionamentos se acabam por causa de pacto de mediocridade? Quantos relacionamentos entre pais e filhos se acabam por causa de pacto de mediocridade? Quantas pessoas perdem emprego? Quantas pessoas elas perdem muita coisa por causa de pacto de mediocridade? Então, por que isso acontece, né? Tem algumas coisas que fazem essas pessoas fazerem isso. Primeiro, medo de se expor. As pessoas têm muito medo de mostrar, como eu falei pra vocês, todo mundo é tipo, ai, olha, a Priscila e o Lucas, eles erraram. Olha, Priscila e o Lucas, aconteceu isso, eles se expuseram, eles não são... Gente, eu não sou perfeita, meu marido não é perfeito, todo mundo é humano, a minha família tem problema, meu casamento tem problema, passo por momentos difíceis, a minha família não é perfeita, a minha família também tem problema. Isso é muito sério. Agora, eu escolho se eu quero ajuda, né? E essa ajuda vai salvar meu emprego, vai salvar meu casamento, vai salvar meu relacionamento com os meus filhos. Às vezes você tá num pacto de mediocridade aí com teus filhos nas drogas, você não tá sabendo lidar com os teus filhos e você aí não pediu ajuda até hoje. Gente, essa aula ela é tão importante para você que tá passando por alguma situação difícil e você tá aí sofrendo sozinha porque você está com medo de se expor. Deixa eu te fazer um apelo, vai atrás de ajuda, procura um terapeuta, procura um coach, procura um pastor, procura um mentor, procure alguém que possa te ajudar. Não deixe morrer, não perca aquilo que Deus tem para você, não perca aquilo que é teu. Sabe por quê? Porque você tá com medo. O medo te fez ficar calada. O medo não faz você seguir adiante. Só que você vai perder tudo. Você perde tudo, sabe? Medo de expor, medo de perder algo. Olha, deixa eu falar uma coisa pra você. Não tenha medo de perder nada, porque você vai perder de qualquer jeito. Escuta o que eu tô falando pra você. Não fique nessa. Eu não posso falar, eu não posso fazer nada porque... que vão pensar de mim? Você tem medo de perder, você vai perder. É mais fácil você expor logo, jogar a merda no ventilador, mas você pedir ajuda do que você não fazer nada, você fingir que nada está acontecendo, mas é você perder. Perder tua família, perder teu emprego, perder aquilo mais sagrado que você tem, aquilo que é teu, que é tudo para você. Outro ponto, vergonha. Muitas pessoas, elas têm muita vergonha. E elas se perdem nessa vergonha, né? Outra coisa que faz as pessoas não contarem, não procurarem ajuda, é dificuldade de mudança. Tem muita gente que não quer abrir, que prefere o pacto de mediocridade porque não quer mudar. Porque fala assim, cara, tipo, se eu contar, eu vou ter que mudar. E é verdade. Tipo, por exemplo, Ananias e Safira, ele podia ter falado, a verdade não vou dar, mas... Safira podia ter falado, eu vou contar que você está fazendo errado, mas eles queriam arrumar um problemão ali entre o casamento deles. Sim, mas poderiam não ter morrido. Você entendeu? Então, às vezes, existem coisas que você acha que você está protegendo, não contando. Não, você está colocando em risco aquilo que é mais sagrado para você. Você está colocando em risco e com grande possibilidade de perder por causa do pacto de mediocridade. Então, e muita gente não quer mudar. Muita gente não quer viver o pacto de mediocridade, né? As pessoas elas não querem viver isso, não querem que isso faça parte da vida delas, mas elas também não querem fazer nada. É muito louco, muito louco, muito louco. Então, eu quero outra coisa, baixa autoestima. Baixa autoestima. Pessoas que têm baixa autoestima, elas têm muita dificuldade de pedir ajuda. Então, pessoas que vão se sentir humilhadas, pessoas que vão falar assim, tipo, porque elas não sabem quem elas são. Então, quando elas mostram que elas não são perfeitas, mostram que elas têm um problema, que elas têm um momento difícil na vida dela, elas acham... Isso é desesperador, entendeu? Então... eu quero falar para você que essa aula é para te ajudar a você não ficar calado, a você pedir ajuda. E vou falar, procure ajuda de pessoas sábias. Eu não estou falando aqui de jogar a merda no ventilador e expor a situação para qualquer pessoa.
Quando você quebra o pacto de mediocridade, é você pedir, por exemplo, eu faço muito isso aqui com meus pastores, as pessoas que eu cuido, né? Como eu sou pastora, eu sou voluntária, eu atendo pastores, eu cuido de pastores, de casamentos, de pessoas. E eu falo muito, às vezes as mulheres, ou o marido vem me contar uma situação que aconteceu no casamento deles, é muito normal, ou então na família. Tá acontecendo um problema lá entre os filhos, e aí a mãe ou o pai vem me contar o que aconteceu em casa, e eu, com muita sabedoria, ou eu indico alguém que tem mais sabedoria que eu, que tem mais experiência que eu, para ajudar. Mas eu não exponho isso para ninguém. Mas essa pessoa pediu ajuda para mim, vocês estão entendendo? Então não é você expandir para a multidão, não é você pegar um megafone e contar para todo mundo que vocês estão passando por momentos difíceis. Não é isso, não tem nada a ver. É você falar com a pessoa certa. É você falar, tipo, lá na sua empresa, você está passando por um momento difícil, você está vendo que o negócio está feio, que estão fazendo coisas erradas e você está com medo porque seu chefe te ameaçou. Se você procurar a pessoa certa para não fazer o pacto de mediocridade com o seu chefe, porque se descobrirem que está rolando alguma coisa lá e que você cobertou seu chefe, você vai ser mandado embora. Então, se descobrirem, você vai ser mandado embora. Se você contar a verdade, pode ser que você seja mandado embora. Então, é melhor contar a verdade e pedir ajuda, porque às vezes você sai dessa situação. E nessa situação, às vezes, Deus, né, traz luz e você aprende, você se fortalece. Então, isso é muito importante. É importante você entender isso, sabe? E ser antifrágil é não fazer pactos de mediocridade, sabe? Ser antifrágil, porque o antifrágil, ele não é ser resistente. O antifrágil, as pessoas elas confundem muito. Lembra? Os 3 exemplos que eu dou da antifragilidade é pegar o copo e jogar no chão, é frágil. Pegar a barra de ferro e jogar no chão, ela volta da mesma maneira. Não quebrou, ela está super resistente, mas ela o quê? Ela não molda, ela não se, né, ela não se adequa. Agora, a outra que é... E o antifrágil é aquela que volta mais forte. Quebra, mas volta mais forte. Tipo, a pacto de mediocridade, né? Você foi exposto. O que vai acontecer? Você foi exposto, mas você vai voltar mais forte. Você vai passar por um momento difícil, né? Por uma cirurgia. É cirurgia que eu falo. Você foi exposto, você vai ser tratado, você vai ser cuidado. Vai doer. Por quê? Porque tem um processo de cura, tem um processo de você... reaprender, desaprender para reaprender. Só que as pessoas elas não querem desaprender para reaprender. Então, as pessoas elas querem assim, eu quero ser antifrágil, mas eu não estou disposta à mudança. E para você quebrar o pacto de mediocridade, você tem que estar disposto à mudança. Porque quando você quebra o pacto de mediocridade, você vai atrás de ajuda. E quando você vai atrás de ajuda, o que acontece? As pessoas elas vão botar o dedo na ferida. Vai falar, olha, você errou aqui, Priscila. Você errou aqui, Lúcia. Você errou aqui, João. Sabe, eu não sei qual é a situação. Eu estou montando para você aqui que isso pode ajudar muito. Eu vejo muitas pessoas perdendo tudo que tem, perdendo as coisas mais preciosas porque fizeram um pacto de mediocridade. Porque elas estão... com tanto medo de vergonha, tanto medo de perder, tanto medo de se expor, dificuldade de mudança e a baixa autoestima, que isso trava elas, né? Quem faz pacto de mediocridade tem medo de exposição. Quem faz pacto de mediocridade tem medo de mudança. Quem faz pacto de mediocridade não quer se reinventar. Eu estava falando esses dias com uma pessoa que ela falou para mim que se arrepende muito porque ela sabia de uma situação e ela podia ter ajudado e ela ficou com muito medo de expor a situação para uma outra pessoa que podia ajudar e o trem ficou feio. E eu falei para ela, você errou feio, porque você podia ter deixado não acontecer o que aconteceu, porque você sabia da situação e você podia ter dado um toque nessa pessoa que poderia ajudar, que estava de fora. Olha, fulano, presta atenção naquela situação ali que não está legal, tem algo rolando ali. É a maneira de você falar, você entendeu? Então, só que as pessoas elas preferem se calar. Então, você precisa avaliar isso. Por que você está calado? Por que você está com medo? Sabe, tipo, se o negócio continuar do jeito que está, aí você vai perder do mesmo jeito. Então, sabe, isso é ser antifrágil. Isso é uma coisa que eu aprendi, que eu coloquei
na minha vida, sabe? Nos meus relacionamentos, no relacionamento com os meus filhos, no meu trabalho, eu não faço pacto de mediocridade. Dou a quem doer, mas eu não faço, sabe? Porque isso pode destruir a minha vida, isso pode destruir tudo que eu construí. Então você precisa aprender isso. Isso não te jogar para baixo. Isso não é te desvalorizar, sabe? Sabe aquela... Então, você tem que prestar bastante atenção. Qual é a sua dificuldade de você fazer pacto de mediocridade? Né? De você expor um pacto de mediocridade. Você precisa saber isso. Você precisa ter isso muito claro, né? E listar isso e pedir ajuda. Tipo, por que eu estou fazendo? Qual é? Primeira coisa, saber se eu tenho um pacto de mediocridade. Né? Eu lembro de um casal que eu atendi também, que eles vieram a me buscar ajuda, a mulher, 10 anos de casado, e ela nunca contou que eles tinham um problema, que eles brigavam. Todas as vezes que eu conversava, que eu atendia eles, tá tudo bem. E eu falava, cara, tipo, eles não têm problema. Eles, é muito difícil, eles, tipo, nossa, que casamento maravilhoso. E aí, um belo dia, gente, ela chega pra mim já com a bomba. Não quero mais. Aí eu falei, mas como assim não quero mais? Aí ela falou, não quero mais, estou decidida a separar. E aí, eu chamei, conversando com o esposo, falei pra ele, você perdeu, porque você fez pacto de mediocridade. Quantas vezes você sentou aqui na minha frente com ela e eu te perguntei se estava tudo bem, você apoiou ela, porque ela não queria que te contasse nada. Aí eu falei, pois é, mas você podia ter falado, não vou te respeitar, porque eu quero o meu casamento. E você foi lá e apoiou ela. E quando você apoiou ela, você perdeu seu casamento. Por que aconteceu? Ele não contou para ninguém, não pediu ajuda e o casamento acabou. Então, isso é muito sério. Então, assim, você tem que... Lógico, tudo bem, se você está dizendo para mim assim, não, eu quero que acabe. Liderança, pessoas, ministério, elas não procuram ajuda porque elas não querem entregar as coisas erradas, ou ela faz pacto de mediocridade com a equipe dela para crescer. Às vezes, tua equipe aí na tua empresa, você faz pacto de mediocridade aí na tua equipe da empresa, porque você não quer mudança, você não pede ajuda, então você vai deixando as coisas erradas acontecerem, você não expõe. Por quê? Porque você está com medo de perder a equipe, só que você vai perder a equipe de todo jeito. Porque está indo tudo tão ruim, está tá dando errado tudo, né? Que você vai perder do mesmo jeito. Então, qual é a situação aí que você precisa expor, né? Qual é a situação aí que você precisa de ajuda? E eu trouxe essa aula para você hoje, não é para apontar dedo para ninguém não, mas é para trazer uma consciência de que você não pode fazer pacto de mediocridade. Pacto de mediocridade no relacionamento com seus filhos, na criação de filhos. Gente, isso é muito sério. Eu vou fazer o bate-papo com a Jéssica sobre isso. Acho que esse assunto vai até render mais no bate-papo, porque tem muitos exemplos para dar, mas é muito sério. Pais que depois lá na frente falam assim, meu filho virou um delinquente, meu filho isso, meu filho não tem limite. Mas você nunca pediu ajuda. Você e tua mulher fizeram pacto de mediocridade, não buscaram ajuda, não quiseram enfrentar, não quiseram se expor. Ah, mas eu não queria expor minha família. Então você vai ter um problema lá na frente. É melhor você ser exposto para a pessoa certa que vai te ajudar para você não perder tudo que você tem. Então, eu te desafio a você fazer uma avaliação. Sabe, tá vivendo um pacto de mediocridade? Procure alguém, ore, peça força a Deus para que Deus te mande a pessoa certa, mas, sabe, em nome de Jesus, toma cuidado, não seja roubado por isso, não seja roubado por, sabe, não se permita ficar envolvido por causa de medo, por causa de vergonha, paralisado e perder tudo mais sagrado que você tem. Sabe, perder tua empresa, perder teu casamento, perder teus filhos, perder teu emprego, perder teus amigos, por causa de um pacto de mediocridade que você fez. Então, gente, hoje a aula ela é mais rápida, né? Mas eu acho que o conteúdo é muito forte. E eu vou parar por aqui, nós vamos continuar isso no bate-papo. E eu quero que você pense sobre esse assunto poderoso que eu falei aqui hoje, que ele possa ter te abençoado. E se você gostou e sabe de alguém que precisa ouvir, você vai compartilhar e mandar para essa pessoa. E você que ainda não fez a assinatura do meu canal, Priscila Rodovalho Cunha, ativa o sininho para você receber em primeira mão
todos os meus vídeos. E me siga nas redes sociais também. Então nós ficamos por aqui e tem mais Antifrágil na semana que vem. Um beijo, fica com Deus.